Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é, como nós já sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Instituição espírita que estuda as obras de Allan Kardec, fundada em 1976, portanto, com mais de 30 anos de trabalho útil à sociedade material e principalmente à população de espíritos sofredores, necessitados, que com certeza estão sempre presentes às sessões do Espiritismo nesta instituição espírita, como nas demais instituições do Espiritismo, porque o Espiritismo veio para todos. E hoje, que é dia 4 de novembro de 2021, com esta nova apresentação de Encontro com o Espiritismo, nós encontramos aqui em nosso e-mail uma pergunta de um cidadão que estuda o Espiritismo, mas ele gostaria de saber como Kardec, esta é a pergunta dele em nosso e-mail, como Allan Kardec conseguiu escrever o Livro dos Espíritos. Esta é a pergunta do nosso companheiro estudioso do Espiritismo. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos é o livro básico da codificação espírita. Ele abre as portas para o estudo da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. É a porta de entrada, é o portal, que é o portal de entrada para o Espiritismo, esta obra. Mas a obra propriamente dita não é da autoria de Allan Kardec. A colaboração de Allan Kardec é muito grande e fecunda neste livro, mas ele é apenas o codificador, o organizador, o compilador, que tem o nome de codificador do Espiritismo. Allan Kardec, para os que não conhecem, seu nome real, esse é o pseudônimo Allan Kardec. O nome de Allan Kardec, conhecido nos meios científicos da Europa, e principalmente de Paris, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou seja, Allan Kardec. E o papel de Allan Kardec foi o de organizar 1018 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas. Ele, então, elaborou as perguntas, é da autoria de Kardec, naturalmente com a inspiração dos espíritos superiores, mas as perguntas são de Allan Kardec. 1019 perguntas. As respostas a essas 1019 perguntas, a resposta, o conteúdo dela é o Livro dos Espíritos. É o que forma o Livro dos Espíritos. Portanto, é dos espíritos superiores, a doutrina espírita. O conteúdo dela está nas respostas que os espíritos deram a Allan Kardec. Esta é a doutrina espírita. E Allan Kardec, então, elaborou ou fez comentário de rodapé a algumas perguntas, a algumas respostas deste Livro dos Espíritos. E de maneira que essa pergunta aqui, como Allan Kardec escreveu, aliás,
como Allan Kardec compilou, organizou, aí o próprio Allan Kardec, ele vai explicar na Revista Espírita de 1858, que foi a primeira revista de uma série que formou 12 volumes da Revista Espírita. 12 volumes com quase 5.000 páginas. Os 12 volumes, quase 5.000 páginas. E cada volume da Revista Espírita, pelas pesquisas que nós fizemos aqui na própria revista, ela se compõe de 12 volumes, cada volume em torno de 450 a 600 páginas. Essa é a Revista Espírita. E nesta edição, que é o lançamento dela, em janeiro de 1858, e circulou até a morte de Kardec, 1869, século XIX. E de maneira que, para atender aqui a pergunta do nosso companheiro de estudo do Espiritismo, nós passamos a palavra a Allan Kardec nesta revista, que ele diz assim: como explicamos as comunicações por pancadas, dito de outro modo, pela tipologia, são muito lentas e muito incompletas, mostrando que o Livro dos Espíritos é o resultado de psicografia, de médiuns daquela época. Não foi pelas pancadas. As pancadas foram as comunicações dos espíritos, mas também os espíritos se comunicaram através da escrita, por médiuns. E não foram só um médium, vários médiuns daquela época. Aí o conjunto da psicografia, o material, Allan Kardec juntou e publicou o Livro dos Espíritos, que saiu em sua edição primeira apenas com a metade das perguntas, 500 e poucas questões do Livro dos Espíritos. A primeira edição, em abril, 18 de abril de 1858. Um ano depois, saiu a segunda edição, completa, com 1.019 perguntas e respectivas respostas dos Espíritos Superiores. Definitiva, até hoje, o Livro dos Espíritos. Então ele diz, nós mesmo preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra, o Livro dos Espíritos. As respostas são textualmente as que nos foram dadas pelos Espíritos Superiores. A maioria foi escrita debaixo dos nossos olhos, Kardec diz. Algumas foram tomadas de comunicações que nos foram dirigidas por correspondentes de outros centros, lá da França e também dos países da Europa, ou que recolhemos por toda parte onde estivemos para estudá-las. Os espíritos parecem, por este efeito, multiplicar aos nossos olhos os sujeitos de observação. Aí Kardec continua na explicação dele. Ora, os primeiros médios que concorreram para o nosso trabalho, para o Livro dos Espíritos, foram a senhorita B, cuja complacência nunca nos faltou. O livro foi escrito, quase por inteiro, por intermédio desta médium, e na presença de um numeroso auditório. Os espíritos não escreveram escondido, não ocultamente, mas os espíritos escreveram, ditaram para esta jovem em um numeroso auditório de pessoas da França, homens intelectuais da França. Aí diz mais que pelo numeroso auditório que assistia às sessões com este objetivo, e nelas tomavam o mais vivo interesse.
Mais tarde, os espíritos prescreveram-lhe a revisão completa em conversas particulares para fazerem todas as edições e correções que os espíritos julgaram necessárias. Foi revisado pelos próprios espíritos a obra, o Livro dos Espíritos. Ora, essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, na rua Tictone, número 14, que se prestou a médium, a jovem, com a maior complacência, e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, atendeu a todas as exigências rígidas, não é? Rigorosas, que os espíritos fizeram na revisão do Livro dos Espíritos para publicar, porque eram eles, os espíritos, que determinavam os dias e as horas de suas lições. Ora, o desinteresse não seria aqui um mérito particular, uma vez que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer com sua presença. A senhorita Jafé, a jovem médium, que é igualmente sonâmbula, muito notável, tinha seu tempo utilmente empregado na revisão. Eram os espíritos conversando com ela e fazendo a revisão através dela, que era médium, e ela era médium sonâmbula. E diz mais, mas compreendeu que era igualmente dele fazer um emprego aproveitável do Livro dos Espíritos, consagrando-o à propagação da doutrina espírita, daí ser a doutrina dos espíritos. E diz mais Kardec, quando nós declaramos desde o princípio, e nos apraz confirmar aqui, que jamais entendemos fazer de O Livro dos Espíritos um objeto de uma especulação, devendo os produtos da venda do Livro dos Espíritos serem aplicados em coisas de utilidade geral para os necessitados. É por isso que seremos sempre reconhecidos para com aqueles que se associarem de coração e por amor à prática da caridade, à prática do bem, se associarem à obra a qual nos consagramos. E aqui ele assina Allan Kardec como resposta à pergunta do nosso irmão. Está aí como os espíritos transmitiram o Livro dos Espíritos. O conteúdo que é todo dos espíritos, não é de Allan Kardec, é todo dos espíritos. Essa é a verdadeira doutrina espírita e veio do mundo espiritual através das jovens médiuns. E então nós encerramos hoje o nosso trabalho, o nosso programa Encontro com o Espiritismo, como surgiu o Livro dos Espíritos superiores, que forma a doutrina espírita, ou seja, é o portal de entrada do livro da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.